Bom dia, vereadores, bom dia, assessoria, bom dia quem nos acompanha. Aberta mais uma reunião extraordinária da CCJ. Vou explicar por quê. O vereador Marquito estava em viagem e tanto ele quanto o vereador Afrânio me procuraram, perguntaram se precisava designar outro membro do pessoal na CCJ. Eu falei que daria vista coletiva e a gente acabou não procedendo, então, dessa forma. Está aqui o vereador Gabriel. Então, dessa forma, eu decidi convocar outra extraordinária para que a gente desse a possibilidade do vereador Marquito de colocar seus argumentos. Adianto que continuo com o meu parecer, qual já foi lido na outra reunião, pela normal tramitação. O vereador Marquito, não sei se alguém quer falar alguma coisa antes, senão o vereador Marquito tem a palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Queria, inicialmente, agradecer à Comissão de Constituição e Justiça por essa convocação da reunião extraordinária, já que a reunião anterior também foi uma convocação extraordinária. Eu estava em viagem representando a Câmara Municipal no Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos e todo mundo sabe que a composição da Comissão de Constituição e Justiça ela é de acordo com os blocos parlamentares ou pelos partidos, que compõem proporcionalmente. Então, essa vaga eu represento um bloco parlamentar e isso me faz ter uma responsabilidade, do qual o bloco tem uma posição referente à questão da constitucionalidade da legalidade. Naquela ocasião, a gente manifestou, já que foi uma convocação extraordinária, da necessidade de realmente a gente apresentar uma proposta de voto de vistas nessa matéria, tendo em vista que a gente tem umas questões em relação à constitucionalidade da legalidade. E, se de fato a gente tivesse tempo prévio, a gente teria nomeado uma outra representatividade. Diante disso, eu quero agradecer a sensibilidade da Comissão de Constituição e Justiça por abrir esse espaço para a apresentação da nossa posição. Referente a um projeto que tramita em regime de urgência aqui na Câmara, que é a reforma administrativa, o projeto de lei complementar 01/915 de 2022, que dispõe a estrutura organizacional administrativa pública do Poder Executivo de Florianópolis, reestruturação e reestrutura os cargos e funções gratificadas, estabelece princípios e diretrizes da gestão e adota outras providências. Então, a diretoria legislativa certifica a inexistência de legislação municipal e que não tramita a matéria dispondo sobre a estrutura organizacional e administrativa no âmbito de Florianópolis, que reestrutura os cargos, funções gratificadas, estabelece princípios e diretrizes da gestão e adota outras providências. No tocante à boa técnica legislativa e em atenção aos preceitos estabelecidos através da Lei Complementar 631 de 2018, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação de leis municipais, passando a apresentar as seguintes considerações. 1. Inclusão de preâmbulo in verbis. Faço saber a todos os habitantes do município de Florianópolis que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei complementar. Artigo 2º, inciso 1º, a linha C da Lei Complementar 631 de 2018. A supressão do inciso 3º do artigo 163 deve ser revogada através do decreto. Terceiro, a supressão do inciso 4º do artigo 163 da Lei Complementar 63 de 2003, Estatuto dos Servidores Municipais de Florianópolis, por tratar-se de matéria estranha ao objeto da presente proposta, devendo ser alterada através da lei complementar específica. 4. A supressão do artigo 150, Lei Complementar 063 de 2003, Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Todos esses pontos, 1, 2, 3, 4, e eu vou para o 5º em breve, são pontos de recomendação e orientação da diretoria, da Procuradoria do Município, da Procuradoria da Câmara. Ponto 5º, a supressão do artigo 161 da Lei Complementar 63, Estatuto dos Servidores Públicos do Município, por tratar-se de matéria estranha ao objeto da presente proposta, devendo ser alterada através da lei complementar específica.
A Procuradoria da Casa dará o parecer com ressalvas em relação ao regime de urgência também. Por isso, na clareza do texto legal, não cabe o rito de urgência, solicitado pelo chefe do Executivo, no projeto de lei complementar. E mesmo alegando que não vislumbra ilegalidade e inconstitucionalidade, alerta. Fez os pontos de alerta sobre a estrutura da proposta, fez uma posição que não cabe regime de urgência e ainda alerta que, de outra sorte, deve-se estar atentos às funções que são de carreira, inerentes aos servidores estáveis, que envolvem pareceres técnicos, fiscalização, auditagem, controle interno e outras atribuições previstas nos concursos, assim evitar ao máximo o desvio de funções e o aproveitamento de servidores de carreira naquele cargo que exijam conhecimento e continuidade administrativa. Faço um destaque nesses pontos porque é justamente onde a gente precisa ver a questão da legalidade e constitucionalidade, que são os pontos onde futuramente pode acabar incorrendo sobre ação de inconstitucionalidade, como já aconteceu em muitos casos em reformas administrativas, onde a gente ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos alterando a lei administrativa do município, porque a gente incorreu em inconstitucionalidade durante a aprovação da matéria, né? O presente projeto tem o intuito de reestruturar a organização da administração pública, tendo, tanto em relação ao servidor público, aos serviços públicos prestados, quanto em relação às servidoras e aos servidores públicos. Serviços públicos são aqueles que garantem o acesso ao nosso direito mais básico: saúde, educação, segurança, como garantia de respeito aos direitos humanos, assistência social, previdência, segurança, soberania alimentar e nutricional, um meio ambiente equilibrado, transporte, moradia, direito à cidade, representação judicial, etc. O acesso a esses direitos não pode ser visto como um peso dos gestores públicos. Garantir esses direitos é a razão própria de existir o Estado. Sem eles, o Estado só existe para gerir violência, entre outros. Acessar esses direitos básicos também não pode ser privilégio de quem pode pagar por eles. Também por isso, é dever do Estado oferecer serviços de maneira pública, universal, gratuita e de qualidade. No último ano, as servidoras, os servidores do serviço público vêm sofrendo ataques sistemáticos pela administração federal, estadual e municipal. É evidente o deterioramento da educação, da saúde e da assistência social. Esse deterioramento se expressa na desvalorização e difamação dos servidores públicos, no corte de verbas, nas terceirizações e privatizações, na flexibilização de perdas de direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Em Florianópolis, nos últimos anos, contamos uma série de problemas relacionados com a infraestrutura dos equipamentos públicos, a falta de profissionais e de insumos de trabalho, a precarização e, em muitos casos, a perseguição política. Ainda assim, contamos com profissionais que lutam diariamente e que mantêm seu trabalho com qualidade, garantindo os serviços prestados à população. Acreditamos ser imprescindível a defesa do serviço público universal, gratuito e de qualidade, que esta crise muda a dinâmica com que os governantes vêm tratando os serviços e os servidores públicos municipais, que fiquem como ensinamento que devemos defender o serviço público. Que a partir dessa crise, os vereadores reflitam muito antes de votarem contra projetos e emendas que prejudiquem os serviços públicos e os trabalhadores de serviços públicos, que estão na ponta das políticas públicas, atendendo a população e representando a Prefeitura Municipal. Os defensores do Estado mínimo são aqueles que não precisam do serviço público, mas a grande maioria da população precisa e tem direito a ele. É por isso que devemos e defendemos sempre o Estado com isonomia, eficiência e não o Estado mínimo e sucateamento. Diante dessa justificativa, eu quero destacar que a Câmara recebeu 2 documentos importantes. O primeiro é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o CREA, que foi endereçado ao presidente para dirigir aos senhores vereadores, e também da Diretoria de Fiscalização da Floram e Departamento de Controle de Emissões Sonoras e Divisão de Fiscalização da Floram, apontando sobre os problemas de constitucionalidade da retirada de cargos que foram atribuídos durante o seu processo de concurso e que atribui a esses cargos a responsabilidade administrativa sobre os atos de fiscalização e de execução. Junto
à Floram e junto ao IPUF, especialmente, né? Então, reforço, documentações importantes da Floram e do CREA que asseguram que nessa matéria nós encontramos algumas inconstitucionalidades e ilegalidades que podem gerar uma grande insegurança jurídica se for aprovado assim. Diante disso, eu manifesto aqui o meu voto de vistas por acreditar que construímos uma sociedade mais justa, igualitária, sustentável e ecológica, é essencial o fortalecimento dos serviços públicos gratuitos e garantir os direitos trabalhistas dos servidores e das servidoras públicas, daqueles que estão na ponta atendendo a população. Voto pela diligência externa para esses órgãos que têm se manifestado e que têm trazido preocupações sobre a constitucionalidade e a legalidade, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, IPUF, a Fundação de Meio Ambiente de Florianópolis, a Floram, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, o Sintrasem, a Associação de Servidores do Urbanismo e Meio Ambiente de Florianópolis e o CREA, para que eles se manifestem sobre a preocupação da constitucionalidade e da legalidade dessa matéria. Quero destacar ainda que tem um ponto muito preocupante dessa matéria, mas que não cabe à questão da constitucionalidade e da legalidade, que é o aumento significativo de cargos comissionados. Eu acho que isso é uma coisa a se olhar, mas não cabe à nossa avaliação de constitucionalidade da legalidade, é atribuição de quem está propondo mesmo, né? Bem como uma coisa que me preocupa, que é a inexistência de uma política, ou de uma secretaria, ou de um locus sobre transparência. Eles mantêm uma secretaria chamada de ouvidoria, porém, desmonta todo o mecanismo de transparência do município. E isso a gente constatou na nossa leitura, né? Então, diante disso, meu voto de vistas é pela diligência externa para que esses órgãos que já fizeram uma análise prévia apontando preocupações sobre a constitucionalidade, inclusive apontando que isso vai sofrer uma série de ações de inconstitucionalidade. Isso é muito ruim para a eficiência da administração pública, a gente aprovar algo que depois fica garantida como uma insegurança, e depois volta para a Câmara para a gente resolver mais uma vez cada detalhe desse. E reforço, senhor presidente, que nós já fizemos isso em outros tempos, né? Esses últimos 6 anos são marcados aí por 3 reformas administrativas, sendo que 2 delas a gente ficou remendando até mês passado, né? Então, queria destacar minha preocupação, minha responsabilidade também com esse processo e agradecer mais uma vez a compreensão da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Manu, quer falar alguma coisa? Obrigada, presidente. Também não estive presente na outra reunião extraordinária, porque estava em outro compromisso também, mas já tinha entendido que faria meu voto de vistas na Comissão de Trabalho em relação ao ordenamento jurídico, porque eu acredito que eu tenho concordância com alguns pontos levantados aqui pelo vereador Marquito, como, por exemplo, a não necessidade de urgência dessa reforma. Acredito que esse é um ponto que o procurador levantou de forma muito bem apontada, porque também não vejo a necessidade da gente fazer uma discussão que aumenta 128 cargos comissionados e faz uma nova organização, um novo ordenamento jurídico. Entendo que o Executivo tem liberdade para escolher seu modo de comandar a cidade, de gerir a cidade, mas quando impacta as contas públicas, merece uma discussão aqui dentro dessa casa. Então, meu voto ele vai ser, de vistas, ele vai acontecer na Comissão de Trabalho, onde eu pretendo discutir também mais questões, mas eu entendo a preocupação do vereador Marquito aqui em apontar alguns pontos. Embora meu voto será com o seu parecer, no sentido de que acredito que essa diligência ela cabe mais na questão de mérito do que aqui na CCJ. Meu entendimento, né, vereador? Porque acredito que o ordenamento jurídico, ele direito adquirido, já tem um entendimento do STF que isso não é discutido, não é inconstitucional, né? Então, tem essa margem para trabalhar. Eu acho que ele está tentando fazer uma ação e é justo, sim, que os órgãos deem sua opinião, mas eu prefiro fazer isso na Comissão de Mérito. Obrigada. Obrigado, vereadora Manu. Como eu falei, já havia consignado o meu relatório e já havia sido acompanhado pelo vereador Claudinei Gabriel e João Luiz.
permanecem com entendimento, e não sei se alguém quer falar alguma coisa. Vereador Gabrielzinho. Bom dia, bom dia, eu ia falar boa tarde, né? Agora é bom dia. Bom dia, presidente, colegas vereadores. Então, primeiro da manhã. Então, só para deixar consignado o que eu já tinha falado no grupo do WhatsApp, entendo ali a questão da discussão, da composição do acordo, da intenção de se fazer essa reunião ampliada para debater e para ouvir o voto de vista do vereador Marquito, que esteve ausente, representante da Câmara, em outro assunto. Porém, eu gostaria que fosse consignado em ata meu posicionamento contrário a esse tipo de ação. Eu não concordo, eu acho que a gente está aqui para tentar compor, mas nesse caso em específico, eu acho que a gente vai estar abrindo um precedente dentro da comissão, uma vez que já foi debatido, já foi questionado, já foi votado, então não caberia regimentalmente a gente estar voltando a esse tipo de discussão. Não quero levantar qualquer tipo de debate, eu estou colocando meu ponto de vista e gostaria que fosse consignado em ata. Então, por entender que não poderia ser feito esse parecer de maneira intempestiva, entendo eu que só tem um parecer, então o meu voto vai ser com o relator, o vereador João Cobalcini. Obrigado, vereador Claudinei. Senhor presidente, vereadores presentes, eu entendo que a reforma, Marquito, ela é a forma do prefeito de adequar a administração pública da forma que ele entende melhor para a governabilidade dele. É um prefeito que está, como diz, assumindo a prefeitura, assumiu esse ano, ele está impondo a forma, ou nos apresentando a forma de governabilidade dele. Então, eu entendo que isso cabe ao prefeito. Ele decidiu que ser assim, eu estou de acordo, acho que... porque a gente vota contrário a uma reforma dessa. Aí dá errado, a culpa é nossa. Então, a gente volta favorável e a responsabilidade é do prefeito, passa para ele, porque ele apresentou para a gente a forma de governar que acha que vai dar certo. Então, eu entendo que a prerrogativa é dele. Então, eu vou acompanhar o do João, do presidente, como a Manu falou, ela vai apresentar o voto de vista no trabalho, né, Manu? Então, é um direito da Manu de apresentar esse voto de vista. Nosso direito como parlamentar, tudo está dentro do seu direito, eu entendo perfeitamente, tanto é que eu estou aqui hoje. É como o Gabriel falou, isso aqui já não tinha necessidade, né, Gabriel, que na verdade já passou, mas por respeito à vossa pessoa, que tem sido um vereador que realmente tem um bom entendimento, sempre a gente tem um bom diálogo, então a gente veio aqui hoje para apreciar o seu parecer de vista. Mas como eu já havia acompanhado o João, eu não posso mudar o meu voto depois que eu já tomei uma decisão. Então, a minha decisão segue e eu acompanho o vereador João Luiz. Obrigado, vereador Claudinei. Vereador João Luiz. Presidente, da mesma forma, eu gostaria primeiro de ressaltar a forma democrática que o amigo tem levado essa comissão. Também falar que respeito o vereador Marquito e as suas colocações, assim como a vereadora Manu. Da mesma forma, o Gabrielzinho foi bem... sustentou a sua maneira, eu acho que... Mas o presidente tem uma forma democrática aqui de levar a nossa comissão, e o Claudinei fechou meu pensamento que eu já tinha me expressado na outra reunião. A reforma administrativa que o prefeito Topazio está tomando, por ele achar que é a melhor maneira dele administrar a cidade, ele que é o prefeito, então quero manter o meu voto com o relator, o vereador João Cobalcini. Vereador Marquito, para encerrar. Eu queria só manifestar aqui também minha preocupação sobre essa convocação de hoje e agradecer muito a compreensão de todos e todas vocês. Eu quero ainda, em tempo, dizer que protocolarei essa minha manifestação aqui, não como voto de vistas, mas como uma manifestação para as comissões, vereador Gabrielzinho, para a gente não macular o processo. Eu acho que é importante ter essa compreensão, porque na leitura também eu quero dizer da importância dessa chamada, dessa reunião ampliada da Comissão de Constituição e Justiça, para a gente evitar, inclusive, problemas de questionamento futuro, mas farei isso também como uma manifestação unilateral para
para a minha posição. Eu quero dizer também que eu concordo com as falas de que a reforma administrativa é um ato de interesse do prefeito, ele está manifestando e estruturando de acordo com a visão dele sobre a gestão da cidade. A iniciativa exclusiva, claro, inclusive. Iniciativa exclusiva. Eu só estou alertando aqui na minha posição que se a matéria ela prosperar assim, ela vai sofrer uma enxurrada de ações de inconstitucionalidade, porque tem reflexos, especialmente no setor ali ligado às funções de fiscalização, em que as atribuições elas precedem atos administrativos, atos criminais, para criar o protocolo geral de, por exemplo, uma fiscalização ambiental, uma fiscalização de uma obra e assim por diante. Quero destacar isso. E depois quero destacar também a problemática, inclusive, de legalidade da inexistência do setor de transparência do município de Florianópolis, né? Então, a gente está aqui para evitar sobretrabalho e tirar da gente, né, a gente identificou esses pontos. E isso só traz ineficiência para a gestão pública, porque vai ser um projeto, vai ser uma ação de constitucionalidade, vai envolver o Ministério Público, que vai para a Justiça, que vai ter que o Executivo ter que alterar a lei, mandar para a Câmara de novo, enfim. A gente está colocando isso porque isso já se repetiu, vereador João Cavalcante. Foi assim em 2017, foi assim em 2021, e vai se repetir mais uma vez, e a gente vai ter que ficar emendando aqui por ações de inconstitucionalidade. Mas essa é a minha posição. Quero agradecer mais uma vez a compreensão de todos e todas vocês. E muito obrigado. Vereador Marquito, só para encerrar, eu vou... Quer falar primeiro, vereador Claudinei? Não, só isso. Eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que eu estou aqui desde 2017, eu, o vereador Marquito, o vereador João, entramos junto, o vereador Gabriel, né, Gabriel? Foi em 2017 que nós entramos, né? Não, a gente foi eleito em 2016, né? Entramos em 2017, acho que os 4 são remanescentes. E eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça ela tem trabalhado de uma forma muito harmônica, e isso tem sido bom, os resultados têm sido bons. E a prova disso é essa compreensão para que o vereador apresentasse as suas indagações, né? Então, acho que é isso daí, né? Eu saudar o vereador Diácono Ricardo, que se faz presente aqui na nossa comissão. Eu até agradeço o vereador Marquito por essa compreensão, não colocar como voto vista, mas protocolar para que as outras comissões tenham ciência. Mas, vereador Marquito, eu quero dizer que eu estudei a possibilidade ou não do chamamento dessa extraordinária. O artigo 47, parágrafo 5º, ele é dúbio na interpretação e também o regimento remete sempre à presidência do órgão, no qual é a CCJ, sobre a vista se é automática ou não, enfim, há um entendimento meio dúbio naquele sentido. E também há um outro artigo, que eu não me recordo com tanta precisão qual é o número, que fala que a própria comissão cria sua forma regimental de reuniões. Então, do ponto de vista jurídico, também pelo menos eu me sinto bem seguro de ter convocado essa reunião. E como eu falei, até quando me candidatei a presidente, vereador Claudinei, que eu ia dar um tom mais democrático. Acho que foi um erro meu não cercear, mas, enfim, convocar, e o senhor estava viajando, e eu induzi a erro quando eu falei que não precisava fazer uma outra representação do partido de Vossa Excelência. Então, por isso que eu convoquei, e acredito que não houve um prejuízo ao normal andamento do processo da reforma, mas agradeço o senhor por protocolar como, enfim, um documento para que possa ajudar no entendimento das próximas comissões. Era isso, pessoal. Agradeço, vereador Claudinei. Vereador João, eu que agradeço, que não é fácil. Tem o Jogo do Brasil daqui a pouco, e nós estamos aqui remoendo. Eu joguei 2-0 no Brasil, tomara que eu ganhe um bolão. Valeu, obrigado, pessoal. Era isso. Até mais a todos.